Câmbio, comandante Ferraz falando, e sejam bem-vindos à terceira instrução de implementação. Hoje, categoria operações contra paralisia por análise. E mais cedo a gente adiantou o contexto quântico dessa paralisia. Vamos aprofundar essa questão agora. Bem, relembrando a nossa tese de que o superdotado ele não é fraco, ele está desregulado por excesso de potência. Lembrando a primeira aula sobre categoria pessoal, né, sobre a base neurológica material da superdotação, a gente falou da questão da disfunção mitocondrial. E uma das consequências da disfunção mitocondrial, né, além dela trabalhar mais, gerar mais energia e também mais oxidação, é uma falha crescente na poda neural. Isso faz com que o superdotado venha a ter mais neurônios comparado com um neurotípico de mesma idade no decorrer da vida, enquanto vai crescendo. Então vai ficando mais velho, os pensamentos, emoções, manias vão ficando todas mais intensas, porém, e agora virando a chave, as possibilidades de resolução de problemas também serão maiores. Então a gente começa a entender que aquilo que é a origem do problema também pode ser uma vantagem estratégica gigante. A diferença está em como você usa. Um exemplo bem simples é faca de cozinha. Pensa bem, você tem uma espada ninja, um ninjatô em casa extremamente afiada. Você pendura ela na parede como o seu tesouro pessoal. Daí vem a esposa e fala, não quero essas coisas cortantes aqui em casa que elas são perigosas. Podem machucar alguém. Os nossos filhos podem pegar essa espada e se machucar. E ela fala assim, eu quero que você suma com todas as suas ferramentas pontiagudas da casa. Daí você, um superdotado zerado, equilibrado, vai falar, tá bom, ok. Depois que a esposa for dormir, você levanta, vai na cozinha, some com todas as facas de cozinha, some com todos os garfos, some com tudo que for pontiagudo e deixa só a colher. Outro dia de manhã, a esposa vai acordar, vai dar aquele chilique básico, e você vai falar, ué, não era para sumir com tudo que fosse cortante? Esse exemplo, que nunca aconteceu na vida real, ele mostra como que a ferramenta ela tem dois lados, dependendo do uso que se faz dela. E é exatamente o ponto da categoria operações. Lembra que eu falei que é na categoria operações onde se encontram os vetores ascendente e descendente? Então é aqui que a gente tem a virada de chave. Por isso que vocês vão ouvir tanto em operações da Guerra Brasílica. Porque é aqui que a gente transmuta o que é problema, maldição, em solução, ferramenta. Vamos lá, prosseguindo. Então, o nosso sistema neurológico é como se fosse uma máquina com um super processador interno. E pelo fato de ela operar em alta intensidade, ela superaquece. Ela superaquece porque o sistema em torno dela ele é neurotípico. Ele não foi projetado para grandes quantidades. Eu lembro de várias ocasiões, quando era criança, de receber uma equação de segundo grau, terceiro grau para resolver, ficava ali extasiado resolvendo, e depois vinha uma aula de educação financeira, uma quantia simples de matemática, e eu ficava paralisado, eu não conseguia, será que é só isso? Será que é tão óbvio assim? Será que é só dividir, botar a porcentagem? Não, deve ter outra coisa aqui, deve ser mais difícil isso. E eu não conseguia render, eu conseguia resolver o mais difícil. O mais fácil me travava. Por quê? Porque o cérebro do superdotado foi desenvolvido para resolver problemas complexos e não para resolver coisas simples. E a nossa paralisia por análise ela vai ter base nessa falta de lugar, nesse emprego equivocado de uma estrutura feita para complexidade em sistemas simples. A gente fez uma enquete hoje de manhã perguntando qual que era a sensação de ver alguém considerado menos capaz, comparado com você, quando essa pessoa menos capaz executa uma ideia que você teve primeiro. E você não executou por paralisia. E assim, a grande maioria respondeu raiva de si mesmo. E aqui eu quero fazer uma outra virada de chave. Tá? A raiva, ela não é uma coisa ruim. O ódio não é uma coisa ruim. Você só tem que apontar ele para o lugar certo.
Enquanto o amor é um sentimento que constrói, e ele tem que ser cultivado e usado constantemente, o ódio, a raiva, é um sentimento que destrói. Você tem que guardar ela e aplicar quando surgem os obstáculos. E não dar um tiro no seu pé. Então, é uma outra questão que a gente vai abordar outro dia, a questão do acúmulo da raiva, o acúmulo do ódio ao passar do tempo. Esse aí é a base para surgir o quinto D, tá? O desespero suicida. Então você tem que saber para onde que está mirando, porque a emoção, como a gente viu na instrução sobre sistema emocional, sobre categoria logística, ela vai aparecer com mais intensidade. Só tem que direcionar ela para o lugar certo. Então aqui a gente entra num conceito chamado maldição quântica. Enquanto o neurotípico ele pensa de modo linear, do ponto A para o ponto B, o cérebro superdotado ele vai pensar de modo quântico. Ele vai ver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Ele vai sentir as dores de todos os erros que ainda não aconteceram, mas que você já conseguiu imaginar. Você vai pensar em todas as falhas e todas as consequências, todas as decepções para cada cenário que aparecer e vai se frustrar com todas as possibilidades de erro e vai ficar feliz com todas as possibilidades de acerto. Então vai sentir tudo até o final. Você vai ver o filme todo, todas as variáveis do filme, ao mesmo tempo. E vai ficar ali parado, não sabendo o que fazer. A sacada aqui é a seguinte: a realidade também é quântica. A realidade não está definida. A física quântica ela já tomou lugar da física linear e ela diz que os elétrons eles não têm uma posição fixa. Eles estão numa nuvem de possibilidades. Não existe aquela matéria fixa num lugar. O que existe são possibilidades estatísticas de ele se encontrar num lugar ou em outro. E quando um observador olha para aquelas possibilidades e interage com uma delas, ali onde houve a interação, ela vai ficar. Isso chama-se colapso da realidade. A realidade só vai se formar à medida que o observador olha para ela. E o que isso tem a ver com o superdotado? Isso significa que de todas as possibilidades que você percebe, nenhuma delas é real. São só possibilidades. E sendo possibilidades, não existe um caminho, existe um plano. E a paralisia por análise, ela acontece porque a gente pressupõe que de todos os caminhos que estão ali possíveis, um deles é certo e o outro é errado. Ou seja, a gente tenta pensar de um modo linear, como foi ensinado para a gente. Trazendo essa ideia do colapso da realidade para o dia a dia nosso, tá? De todas as possibilidades que você tem, aquela que você se engajar, aquela na qual você agir, aquela na qual você operar, vai ser a realidade que vai se materializar. E começando naquela linha, começando naquele caminho, nada impede de você migrar por uma paralela, tendo em vista a sua capacidade gigante de fazer conexões. Então fica aqui uma ideia força bastante importante. Não tem como você se perder num caminho que não existe. Antes de você agir, tudo é alucinação. Tudo é possibilidade. Você só vai ter problemas depois que você agir. Antes disso é só preocupação. E preocupação não é ação tática. Preocupação é só gastrite. Bem, tendo em vista que o cérebro superdotado tem toda essa capacidade quântica de ação, de ver mundos futuros, e agora você sabe poder agir e depois transmutar de uma linha para outra. Por que a gente não faz isso naturalmente? Porque a nossa realidade, e se isso não fosse verdade você não estaria aqui, a nossa realidade ela é neurotípica. A gente está imerso, a gente está preso num entorno neurotípico. Então, a gente gasta muita energia com tarefas corriqueiras. A gente gasta muita energia fazendo atividades lineares. É como se eu desse um tiro de canhão numa mosca. Eu vou abrir um e-mail, todo aquele arsenal neurológico vai identificar padrões, vai analisar a copy do e-mail, vai ver se o texto está coerente ou não está, vai tentar fazer uma teoria da mente imaginando o que a pessoa que escreveu o e-mail estava pensando. É muita coisa acontecendo por uma tarefa muito simples. É um desperdício gigante de energia. É gastar um tonel de detergente para lavar uma colher.
Então a nossa rotina, e-mail, conta, tarefa da casa, ela é um desperdício de energia. Isso não é arrogância, isso não é elitismo, isso não é aristocracia espiritual, pode até ser. Isso é biologia. Existe uma técnica aqui que tem a ver com o quinto D, que é como que eu faço essas tarefas essas tarefas rotineiras, sem se gastar, sem gastar munição pesada. E adiantando aqui, a sacada é dar sentido para tudo. Botar num contexto inteiro, num storytelling que faça sentido. Daí aquela tarefa, ela deixa de ser um gasto de energia, deixa de ser uma coisa obrigatória, uma execução burra, e passa a ter um motivo maior por trás. Tá? Mas isso é papo para quinta aula. Então, o inimigo principal do superdotado é a rotina neurotípica. É isso que vai fazer a gente paralisar. Quando você quando você é colocado num problema complexo, a paralisia por análise ela não vai acontecer. O conceito de flow, ele diz que o flow, esse estado de homeostase com a realidade, onde você se entrega para uma tarefa e não vê o tempo passar, quase uma meditação ativa, ela acontece quando a tarefa ela está num nível de dificuldade que é compatível com a capacidade mental de quem está executando. Não pode ser muito fácil nem muito difícil. Tem que ser compatível. Então o superdotado só vai entrar em flow, só vai conseguir deixar fluir quando a atividade que ele executa é complexa o suficiente para a capacidade dele. Se ele fizer qualquer coisa abaixo da complexidade dele, vai ter sofrimento, vai ter atrito mental, vai ter angústia, vai ter raiva acumulada, vai ter dissonância emocional, vai ter briga em casa, vai ter insatisfação, e aí todos os sintomas vão surgindo. Porque você não está executando uma tarefa à altura da sua capacidade. Você já deve ter visto isso no trabalho, já deve ter visto isso nos estudos, já deve ter visto isso em casa. E daí você vai lá, monta um sistema perfeito, daí o neurotípico da casa vai lá e mais raiva. Então, esse desperdício de munição pesada, ele não pode acontecer, porque senão a sua energia vital vai ser consumida. E o quinto D vai aumentando cada vez mais. Tá? E qual que é a saída, então? Antes de eu mostrar a saída, vamos fechar os nossos vetores ascendentes e descendentes da síndrome dos 5Ds. Tá? Então a gente falou primeiro a base fisiológica, quando eu me alimento errado, quando eu me exponho a estímulos sensoriais em demasia, as dores vão aparecer. Desse desconforto, eu vou tentar comprar dopamina para me acalmar, para tirar essas dores. Daí vem as dívidas, né, para apaziguar o emocional. Com excesso de dívida, eu começo com as dúvidas, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Porque agora quando eu me coloco com a água no pescoço, eu não posso pensar muito. Eu tenho que agir de modo linear, vou lá e resolvo, ou não resolvo. Mas a cabeça do superdotado não foi para trabalhar nesse tipo de pressão, a menos que ela for treinada. Daí por isso que eu falei de ninjutsu para superdotado. E esse excesso de dúvidas, essa paralisia por análise, vai deixar você num canto isolado, sem contato social. E aí vem o desamparo, que é o quarto D, adiantando a próxima aula. E isso vem de cima também. Né? O desamparo vai gerar dúvida, porque eu não sei se eu estou fazendo certo as coisas, ninguém fala comigo, não tenho o meu grupo das dúvidas. Eu vou querer anestesiar ela, né? Comprando, às vezes comprando pertencimento, gastando dinheiro para estar em lugares e pessoas e com materiais, com objetos que não quero, só para agradar e poder me enturmar. E a somatização disso é dor. Então existe esse ciclo de alimentação ascendente e descendente, onde o encontro ocorre na categoria operações. Então vamos lá. Qual que é a sacada aqui? Qual que é a saída para essa sinuca de bico quântica aqui? Simplesmente liberar a energia para tarefas mais complexas, automatizando tarefas corriqueiras.
Isso não era possível até um tempo atrás, mas com o advento da inteligência artificial, os agentes de IA, as automações, isso tudo fica mais fácil. Você consegue automatizar praticamente tudo. Pega um aplicativo de gestão de rotina, né? Integra ela com uma IA e faz o negócio funcionar. Na hora que você bota a atividade, o que você tem que fazer na caixa de entrada, já bota os gatilhos para automatizar as tarefas, de acordo com o que você precisa, mas automatiza tudo que puder automatizar. Em vez de digitar, pega o áudio no aplicativo de gestão, fala para ele, ele já faz o texto ali, já analisa e já vai. Automatiza, automatiza, automatiza. Libera espaço para coisas mais complexas. Essa imagem do cérebro, ela está aqui de propósito. O neocórtex, que é essa parte iluminada aqui mais à frente, vamos dizer assim, né, é ela que trabalha com a parte racional. Tá? O sistema límbico mais posterior, ele vai trabalhar com o emocional e o tronco cefálico com o sensorial. Aqui, a gente está pegando o neocórtex e tirando o peso dele das tarefas corriqueiras e deixando para automação, levando ele lá para o tronco cefálico digital. Então, delega, delega. E aqui eu tenho um conceito de ciências militares, já que aqui é categoria operações, onde eu aplico a expressão bélica, ou a expressão militar, na esfera racional. Eu vou aplicar um conceito de ciências militares que chama comando, o ato de comandar. Então, assuma o comando da sua tropa, que é você mesmo. Não se coloque numa posição de soldado, não se coloque numa posição inferior. Você, superdotado, nasceu já naturalmente para estar numa posição de comando. Exercer atividades de estado maior, planejamento, ação, de comandamento, é a atividade para a qual o seu cérebro foi feita naturalmente. Então aqui a gente está aplicando a expressão bélica, a expressão militar, na esfera racional. E trazendo isso para o indivíduo, para você, lembra que eu pedi para vocês listarem 3 decisões que estavam atrasadas há mais de 30 dias? Agora você sabe que é por excesso de análise, por excesso de possibilidades. Você vai pegar uma delas, aquela que for mais urgente, que lhe doer mais, e vai dividir ela em microações, tá? E vai pedir também para ela classificar quais dessas microações podem ser delegadas, e já pede para a IA dizer como, e vai deixar para você só os pontos importantes de decisão, só os pontos de inflexão. Isso você vai ver que vai te tirar uma carga gigante já. A paralisia vai praticamente embora. E você vai trabalhar só com os pontos importantes. E aqui a gente já faz a conexão com o quarto D, que é no sentido de superar o desamparo existencial. E o que é o desamparo existencial? Basicamente é o isolamento que o superdotado se autoimpõe por não perceber nos neurotípicos que estão na sua volta alguém com quem consiga conversar, alguém com quem consiga expor as suas ideias sem ser ridicularizado. Quando você libera carga mental para focar só em pontos importantes, naturalmente as suas postagens nas redes sociais, ou aquilo que você vai falar, as conversas que você tem, vão ser esses temas importantes. E as pessoas que vão... E as pessoas que... Não, toma todo o suco. Vai acabar o suco. E as pessoas que vão interagir com você vão ser pessoas também que pensam em problemas importantes. E a partir daí, o seu desamparo existencial vai diminuir. Um exemplo disso é o pessoal que está aqui no QG da Guerra Brasílica. Naturalmente, vão ocorrer conexões aqui dentro, naturalmente vão ocorrer amizades aqui dentro, em função da sinergia, do mesmo tipo de vibração. Tá? Mas isso é coisa para a próxima instrução. E para essa próxima instrução, eu quero que você liste também 3 grandes problemas recorrentes na sua vida. 3 grandes questões que aparecem de tempo em tempo. E que você fica pensando e remoendo, depois ela vai embora, depois ela volta. Ela pode estar linkada com aquele hiperfoco
da categoria logística ou não, enfim. 3 grandes problemas. É isso que você vai fazer. Mas isso é para amanhã. Eu vou destrinchar melhor a atividade de amanhã. Mas para hoje, voltando, daquelas 3 decisões que você tem adiado, vai escolher uma, vai pedir para a IA fatiar ela e vai pedir também para a IA dizer como que ela pode ser automatizada, quais podem ser automatizadas. E vai focar só naquilo que interessa, só naquilo que o seu cérebro foi feito para fazer, coisas grandes. Então hoje é isso. Lembrando, a nossa ordem de operações da Estratégia Zero vai ocorrer dia 29, na quinta-feira, às 8 horas. E você já tem 3 partes, 3 informações importantes. Amanhã a gente desenvolve a da categoria Inteligência e na quarta a da categoria Mística. Então por hoje é isso. Câmbio, desligo.